O amor de Deus é É maravilhoso. O amor de Deus É maravilhoso. O amor de Deus É maravilhoso. Grande é o amor de Deus. Tão alto Que eu não posso estar mais alto do que Ele. Tão baixo Que eu não posso estar mais baixo do que Ele. Tão amplo Que eu não posso estar fora dele. Grande é o amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus É maravilhoso. O amor de Deus É maravilhoso. Grande é o amor de Deus. Amém! Olá, povo de Deus, estamos aqui. Vocês estão vendo cheio de graça, né? Essa galera aqui do grupo Amor de Deus, né? Grupo da Renovação Carismática, grupo de oração. E hoje a gente vai saber um pouco, né? Sobre a história desse grupo, né? E participando aqui, chegou aonde eles estão, né? Que hoje é na paróquia, né? E eles vão falar um pouquinho sobre essa história maravilhosa e linda do grupo Amor de Deus. Vamos se apresentar, assim, começando de lá. A irmãzinha. Eu sou a Marileide. Olha, Marileide. Eu sou do Ministério de Intercessão. Oh. Quanto tempo, Marileide? Olha, do Ministério de Intercessão tá com uns 5 anos. Olha que bênção. Desde que eu conheci o grupo, tá com uns 10 anos. Eu sou o Nildo, do Ministério da Pregação. Quanto tempo, irmão Nildo? De grupo de oração? Sim. Desde o início. Desde o início. Boa noite, eu me chamo Cassiane, estou ativa no Ministério de Música e no grupo de oração Amor de Deus nós estamos há 6 anos no grupo de oração Amor de Deus. Boa noite, meu nome é Davi. Atualmente eu estou como coordenador do grupo de oração Amor de Deus, esposo da Cassiane. Nós estamos aqui há 6 anos. E aí, vamos falar um pouco do início, né? Quem foi e quando foi que deu o pontapé inicial para esse projeto tão bonito aqui no Calafate, né? O grupo de oração, ele nasceu de uma necessidade de missão, sair em missão. Os grupos de oração, na época, eu era do grupo Emanuel, e aí a Florência e a dona Francisca Almerinda e mais alguns servos, a Graça Jance, tiveram a ideia, né, de vir para o Calafate. E aí a comunidade escolhida, como era mais próxima, mais central aqui no Portal da Amazônia, foi escolhida a São Marcos na época. Qual é a data, Nildo, se tu lembra? A data eu não tenho assim, a única referência que eu tenho é de 20 anos atrás, porque a Thaís e a Bárbara eram recém-nascidas. Então eu ajudava elas enquanto as meninas ficavam com uma babá. E essa babá, ela cuidou das minhas filhas assim, muitos anos, até 6, 7 anos de idade. Foi bem aceito o grupo aqui. Começou o pontapé inicial na São Marcos. Depois da São Marcos, a gente saiu fazendo missão nas comunidades, que na época a gente pertencia a São Pelegrino, né? Sim, sim. Então nós depois passamos pela Santa Maria Mãe de Todos e, por coincidência, nós implantamos uma semente que hoje é a comunidade Nossa Senhora das Dores. Uma vez no mês, os servos do Emanuel, que não tinha nome ainda, o grupo de oração Amor de Deus. Os servos iam para essa missão na comunidade Nossa Senhora das Dores, que não tinha nome também ainda na época. Na época chamava-se Missão no Wilson Ribeiro. E lá tem uma grande parte da história dos servos do Emanuel, juntamente com os servos de hoje, que é o Amor de Deus. Você ficou na liderança até quanto tempo, assim, na frente, né, do
grupo de oração? Desde o início, porque na época a dificuldade dos servos era conduzir. Então, muitos não tinham o carisma de conduzir, de animar, de cantar, de pregar a palavra de Deus. Então, eles entraram em discernimento, a Florência, a dona Graça Jance, a dona Francisca Almerindo, Pérez, a Dilma e tantos outros servos do passado. Eles disseram que eu seria um que conseguiria segurar o grupo. E aí eu segurei o grupo quase 10 anos sozinho. Eu não tinha servos na época, eles vinham, ajudavam e iam embora. Servos, né? Vinham, ajudavam e iam embora. E o interessante é que na época tinha muitos servos, mas nenhum queria ficar no calafate, porque eles tinham pavor do calafate. Então foi um tempo de formação. Vocês Exatamente. começaram a preparar, plantar a sementinha e toda vez, vamos dizer assim, que a irmã já está com 10 anos, né? Vamos dizer assim, então ela está entre o meio, né? Se tu diz que é mais de 20... Eu lembro perfeitamente da Marileide, que a Marileide, ela foi chegando e foi ficando. Ela faz parte do primeiro seminário de vida que aconteceu no grupo de oração. Já era grupo de oração. Então eu lembro que a Marileide foi o primeiro fruto que frutificou até hoje. Até hoje ela dá frutos. E frutos maravilhosos. E eu queria... né? Até hoje. E se a estabilidade, assim, do grupo? Se você acha, assim, que... Porque pessoas vêm e vão, né? E aí eu queria saber se o que tu sentiu que foi mais difícil. O mais difícil do grupo foi servos. Servos que não queriam porque tinha medo, não queriam porque não tinha experiência de lidar com um grupo novo, e não queriam porque eles sempre gostavam de grupos grandes, não grupo pequeno. O grupo ele era chamado como Semente do Emanuel. Existia três grupos semente, que era o São Marcos, era o da LBA, que era conhecido como Grupo da Preta, e também o da São José, lá no Esperança. Eram os 3 grupos semente do Emanuel. Então eles não vinham porque tinha pouca gente, né? Era comunidade, e aí não vinham. Então a maior dificuldade que nós encontramos foi de servos para servir. Porque, assim, nesse tempo, nesse decorrer, né? Mas vocês acham que frutificou muitas pessoas, deu frutos bons? Muitos frutos bons. Eu recordo que teve uma época que a gente não encontrava um dia específico, certo, e horário, porque tinha um bar na esquina, que até hoje esse bar ainda nos persegue, né? Persegue entre aspas. E a gente mudou uma vez para 6 horas da manhã, no sábado. Então a minha esposa, ela não caminhava comigo e ela dizia assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. E aí eu perguntei para o grupo, coloquei o horário e todos aceitaram. Eu lembro perfeitamente que para mim foi um dos melhores grupos de oração da época, porque dava só eu, o seu Bernardo, que faleceu dentro da comunidade, pediu para ser velado. O seu Bernardo, na época, ele era o único católico da família. Os outros, todos de denominações de outras igrejas. E ele disse que amava o grupo. Dona Maria Dias, Dona Maria Araújo, que foi batizada dentro do grupo, ela comentava nos bastidores que não gostava de louvor, não gostava de cantar, de bater palma e de pular. E nesse dia, ela foi batizada no grupo de oração, 6 horas da manhã, e ela pulava, ela gritava muito. E eu perguntava para o Senhor, se realmente isso é manifestação do Espírito, se ela realmente foi batizada, eu queria que o Senhor confirmasse. E no outro dia, na missa, ela chegou muito calma, muito serena, e ela abraçava todos que estavam dentro da comunidade e dizia, paz de Jesus, Jesus te ama. Hoje essa senhora, ela mora lá na Coab do Bosque, com um filho e uma nora. Benção. Muita bênção. Eu tenho uma vaga lembrança que eu já participei. Eu participei de oficina de oração. Eu achei muito interessante.
Vocês ainda continuam tendo as oficinas de oração, porque faz tempo que eu... Muito bom, muito ótimo, pregações, tais. Foi muito renovador mesmo. Eu queria saber se vocês ainda continuam. Depois que veio esse estado de pandemia que a gente acabou de passar, né? A demanda, as atividades da renovação, elas tentam submergir, porque acredito que a igreja, de uma forma geral, ela ficou um pouco cabisbaixa com tudo isso, né? As atividades continuaram, mas continuaram assim um pouco restritas demais, Limitado, né? né? Limitadas. E inclusive a oficina de oração, desde então já não se teve mais. Para se fazer um seminário de vida no Espírito Santo é complicado, justamente por conta disso que o Nildo mencionou, a quantidade de servos para se trabalhar um seminário. É extremamente necessário que se tenha servos, senão uma pessoa só ou 4 para poder fazer um seminário ou a própria oficina de oração é complicado, né? E a maioria desses eventos, eles aconteciam de uma forma diocesana, não era o grupo de oração. Pouquíssimos grupos de oração conseguiam fazer esse tipo de evento no grupo de oração, mas a diocese se juntava todos os grupos de oração como diocese e faziam esse tipo de evento. E era bom demais. Um exemplo é o Rio de Água Viva, né? Imagina um grupo de oração fazendo um retiro de carnaval. É complicado. Mas quando se juntam os grupos de oração, aí o Senhor, ele leva, empurra e as coisas acontecem. Já que vocês estão aí com o microfone, né? Eu quero saber um pouco desse casal, né? Que estão na atualidade. Quero saber um pouco da história, da caminhada, né? De vocês e a união de vocês, né? No RCC, né? Bom, eu sou fruto do grupo de oração Poder do Alto, lá da Paróquia Cristo Libertador. E a minha esposa, ela é fruto Do grupo de oração Sopro de Esperança, lá do Bosque, né? Do Pedro Alexandre Santinês. Isso. Exatamente. E quando a gente se conheceu, ela estava morando na Sobral e ela frequentava o grupo de oração Sopro de Esperança, mas a questão do Santa Luzia é a partir de quando? Depois que a gente... Então, foi a união de 2 grupos de oração, porque a gente começou a namorar na época e foi aprofundando o relacionamento, aí veio o noivado, e aí ela passou a frequentar o grupo de oração Nova Aliança no João Eduardo. Então, quando a gente se uniu, nós resolvemos morar aqui perto, né? Aqui perto da paróquia, espaço geográfico da paróquia. E a primeira coisa que a gente pensou, e agora, o grupo de oração? Nós vamos ficar em qual? E a gente combinou, não, a gente não pode ficar em nenhum e nem no outro. Não vai pesar mais. Isso acontece. Justo. Então, vamos buscar um lugar que o Senhor nos inspire a sermos missionários. Nós visitamos o grupo da LBA, que era a dona Preta. A Juraci. Isso, a dona Juraci, né? Vulgo Chamada de Preta. Preta, dona Preta, carinhosamente, né? E nós visitamos também o grupo da São Marcos. E quando nós chegamos, eram muito semelhantes. Tanto em quantidade quanto Estrutura, né? Isso. E aí a gente, Servos. depois de nós visitarmos, a gente ficou com aquele sentimento. E agora? A gente precisa escolher, porque são os 2 mais próximos da gente. E alguma coisa nos fez empurrar para São Marcos. E a gente acredita que foi aquilo que nós pedimos para o Senhor. O Senhor nos leva para onde a gente realmente sirva como missionário. E aconteceu que quando nós chegamos no grupo de oração Amor de Deus, o Nildo, ele estava praticamente partindo, não era, Nildo? Daqui. Foi uma coincidência. Claro, para o Espírito Santo não existe coincidência, mas aos nossos olhares, na hora, foi uma coincidência assim que, poxa, então a gente está chegando e o coordenador atual está indo embora? Mas como assim? Mas ele teve que viajar.
Então o Senhor, ele estava tirando uma peça do quebra-cabeça, mas estava chegando outras peças para somar. Então, a partir daí, a gente realmente acreditou de uma forma sobrenatural de que era o nosso local e pronto. Mas sobre a nossa história também, acrescentando, como a renovação ela teve uma influência assim, muito positiva. Nos primeiros momentos que eu vi o Davi, que eu conheci, foi ele tocando na missa da renovação, que acontecia mensal, lá na Paróquia Cristo Libertador, com o Padre Máximo, que eu amava aquela missa. E lá estava o dito Davi, tocando teclado. Quando eu vi aquele rapaz, aquele homem tocando, Revelações. me encantou. Então, assim, mês após mês, né, a gente participando daquela missa, ele foi conhecendo a minha irmã que cantava junto lá, e a gente nós começamos a nos conhecer nesse momento. E aí, o nosso vínculo com a renovação foi só aumentando, nós fomos mergulhando, de fato, juntos na missão, o que foi lindo, né, que até hoje, graças a Deus, permanecemos, né? E no dia de um congresso estadual, que foi lá na FIRB FAAL, lá na FAAL, ali na... Ele tocando, eu cantando. Isso. E aí tudo deu certo. Amém. E assim, vocês ficaram, né? O Nildo teve que se afastar, né? Por motivo de viagem. E aí, vocês pegaram o barco, né? E aí encontraram dificuldades. Quando ele precisou sair, renovação carismática, os grupos de oração, eles precisam ter uma eleição. E a eleição, ela é realizada entre os servos, aquelas pessoas que trabalham em prol do grupo de oração. E na época, a minha esposa, ela foi aclamada como coordenadora. Ficou um ano, foi um ano? 2 anos. E a gente sentiu aquele primeiro impacto, porque a gente vinha de grupos de oração que não tinham tanto a cara do grupo de oração por de Deus. O grupo de oração ao qual eu fazia parte, por exemplo, dava mais de 30, 40 pessoas de oração. E quando a gente veio para cá, a gente começou fazendo círculos, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente visitou o grupo de oração, tinha um círculo formado. Com eu acho células, né? Isso. Acho que 8, 7 pessoas no máximo era o círculo. E o Nildo estava de pé, com a Bíblia na mão. Enfim, esse foi o nosso primeiro impacto. Mas tudo, assim como na nossa Santa Igreja, é movido pelo Espírito. E a gente sempre tem essa confiança, né? De que ouvir a voz de Deus é mais importante que tudo, não só para o trabalho na igreja, mas a nossa vida pessoal. E o Senhor, ele foi falando para nós como filhos amados, que nós somos pecadores, a partir daquele momento de como ele queria que fossem as coisas. E aí o grupo de oração começou a desenvolver. Depois o Nildo voltou. O Senhor foi suscitando, né, formas, estratégias de missão, de divulgação mesmo, de fracionar mesmo os servos, né, dividir para cada um conseguir realmente ter um alcance maior, convidar de uma forma assim, promover o seminário de vida, de convidar de uma forma mais pessoal, né? Então, e aí foi quando o Nildo já foi voltando e aí só somou mais ainda e melhorou muito. A transição para A mais recente, né? Então, Intuito, né? antes já teve um grupo aqui, né, Nildo? E ele findou que não deu muito certo, não acabou. E aí quando nós estávamos aquela coisa, né? Houve aquele fervor no início e as pessoas começaram a se dispersar. Alguns, como foi dito bem no início, né? Algumas pessoas, enquanto a gente conversava antes, né?
Algumas pessoas não se identificam, ou acham estranho o jeito que a gente ora, né? Colocar assim de uma forma geral. E aí começou a ficar um pouco pingado o grupo de oração na São Marcos. E aí logo em seguida veio a bendita pandemia. E aí, como tudo fechou, as portas se fecharam, e aí o padre Wilk, em julho do ano passado, não foi do ano passado? Foi em julho do ano passado. Não, foi em julho. A gente fazendo uma reunião, ele pediu que a gente se reunisse para conversar sobre o grupo de oração. Nós nos reunimos na São Marcos e, a pedido dele, a gente reabriu as portas do grupo de oração para uma nova experiência, para saber como será a receptividade dessa vez. E ele pediu com muito carinho que a gente viesse para né? E a gente atendeu, não só como obediência, mas como uma oportunidade nova que o Senhor estava dando para aquele grupo que outrora tinha sido disperso aqui, tornasse mais uma vez. Então nós estamos aqui, até agora já fez um ano, foi em agosto, então, na primeira semana de agosto, nós retomamos o grupo de oração aqui, começamos nessa sala, e aí, no primeiro grupo de oração, como todo mundo usando máscara, a janela tinha que ficar aberto na época, e eu perguntei no final, irmãos, o que é que vocês acham aqui do nosso espaço, do nosso ambiente? Próxima quinta-feira, como nós faremos? Aí, a grande maioria disse, vamos para a igreja, porque já tinha bastante gente aqui, no primeiro dia. Primeiro retorno, vamos para a igreja. Retornamos para a igreja, estamos aí. Voltaram, eu vejo os pregadores, eu fico, Deus, era pra mim. E não dá certo, né? Mas vai chegar a hora, viu, gente? Eu queria saber um pouco sobre os projetos, o que o grupo de oração levaria para tipo, igreja de missão. O que levaria para outras pessoas? Se vocês têm algum projeto esse grupo de amor. Eu acho assim, essa história linda que começou a pandemia para fazer essa transição. Hoje tem as suas pessoas firmes, né? Apesar dos servos, né? De outros grupos grandiosos, né? E vocês geraram esse grupo. Quer saber o que há para futuramente para eles? Bom, a gente está numa fase, a renovação como um todo, de forma nacional mesmo. Quando nós chegamos no mês de outubro, de 2 em 2 anos, é a época que começam as eleições, também nos grupos de oração, tem a eleição do coordenador nacional, a eleição do coordenador estadual, diocesano, e nós estamos entrando nisso agora. Então, para o ano que vem, nós de forma exclusiva de cada um temos alguns planejamentos, mas são coisas pessoais, né? Eu, por exemplo, tenho agora uma demanda no meu trabalho em que eu já conversei com o núcleo de serviço de que eu vou precisar dar uma freada no início do ano que vem e depois vou retornar com todo o gás, se Deus assim permitir. Mas planejamento a gente precisa fazer após a eleição. De forma que, como eu falei, a gente está naquela fase ainda de experiência. E o grupo de oração, assim como uma pastoral, assim como todos os serviços, é identificação. Se você se identifica, você fica. Se você gosta, você fica. De forma que, se o Senhor move no teu coração o mínimo de curiosidade, vai. Se você sente um mínimo de um chamado a ser da Caritas, por exemplo, eu acho lindo o trabalho da Caritas, vai, irmão. Se você sente o chamado para visitar o grupo de oração, vai no grupo de oração experimentar. Não custa nada. Deus, ele é grátis. Ele está ali de graça para você e para te dar a graça. Então, nós ainda estamos nesse período experimental.
E a partir de janeiro, as portas vão se abrir com certeza para novas experiências. 2023, um grupo de oração Amor de Deus. E aí, para finalizar, né? Falar um pouco de algum testemunho. E quero que também que vocês chamem. Isso é a sua experiência positiva. Eu, na época que eu conheci o grupo de oração Amor de Deus, fazia poucos tempo, né, que meu filho tinha falecido. E aí, através do Padre Máximo, né, e da Francisca Marinheiro, aí eles me apresentaram o grupo de oração. É tanto que, na época, quem me recebeu, né, foi o Nildo, né, a Valdete, a Fátima Costa, a Elane, na época, a Lidiane, na época. Era Maria José. E eu fui muito bem recebida. E eu fui para participar de uma missa. E dessa missa eu tô lá até hoje. Que bênção, né? E foi maravilhoso. Eu não conhecia a renovação. Eu gostava eu participava das missas, né? Gostava de ir para a igreja, mas eu não conhecia a renovação. Eu conhecia através deles, né? E da Francisca Marinheiro. E do Padre Máximo, que ele foi maravilhoso comigo do acontecido, né? Ele me deu todo apoio e me colocou nas mãos deles para eles cuidarem de mim. E Deus, com os seus servos, né, cuidaram muito bem de mim. Ainda continuo cuidando até hoje. Que bênção, né? E chamem, né? Vamos fazer o convite a todos, né? Para participar do grupo. Dias, horários, local. Faz aí tem um merchan bem bonito. Bem, a gente se reúne aqui na paróquia toda quinta-feira às 19 horas. E agora o padre, em conversa conosco, né, tem uma missa toda segunda quinta de cada mês. Então, é a única quinta que não acontece o grupo de oração, caso não haja um motivo de força maior também, né? Então, quinta-feira, de vez em quando não, toda semana eu coloco no grupo, tem um grupo no WhatsApp aqui da paróquia, um grupo grande, né? E toda quinta-feira eu costumo colocar a mensagem lá, porque tem irmãos que esperam aquela mensagem no dia, porque se não tiver aquela mensagem, para eles não tem o grupo. Por mais que o padre venha avisando nas missas, os celebrantes aí venham falando aí nas celebrações, os comentaristas venham comunicando, mas o irmão espera aquela mensagem. E toda quinta-feira, então, quando tem o grupo de oração, eu costumo colocar essa mensagem naquele grupo e a gente pede que você seja um disseminador também desse convite, né? Como todo grupo de oração, eu venho frisando. A rede social, ela existe aí para facilitar a nossa vida. Cabe a você utilizar ela para o bem ou para fazer outra coisa. E isso que você faz, quando a sua mensagem ele chega para um irmão, o Senhor pode estar conduzindo a sua mão e aquele simples toque naquele display para convidar um irmão que está necessitando de um momento de oração, necessitando ter uma intimidade com o Senhor, necessitando falar com o Espírito Santo. O nosso foco da renovação é que nós tenhamos um batismo com o Espírito Santo, todo o grupo de oração. Para que todos nós sintamos a força do Espírito Santo na nossa vida, para que ele nos impulsione, para que ele nos oriente, como diz o nosso pároco. E toda quinta-feira nós estamos aqui de portas abertas. Mesmo que seja por curiosidade, venha curiar o Senhor, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Amém. Finalizando aqui com todos, né? Dá uma boa noite, né? E não deixe de se inscrever, dar um likezinho, comentar. Se vocês ficaram com dúvidas, tá? Comentem lá pra gente, que eles vão estar aqui para responder, tá? Vou passar o contato, viu, gente? Boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, né?
Eu que agradeço, porque para as pessoas conhecerem um pouco mais da renovação aqui no Calafate, não tenham medo, tá? Da renovação no Calafate. Nosso bairro não é perigoso, já foi. Hoje em dia é muito bom, e, ó, temos frutos bons, temos coordenadores maravilhosos todos os dias para fazer a intercessão, oração por vocês. Então, não deixem de participar, viu, dos eventos por causa do bairro, viu? Amém, viu? Eu que agradeço. Amém. Viu? O amor de Deus é É maravilhoso, O amor de Deus é maravilhoso, O amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus, tão alto que eu não posso estar mais alto do que Ele, tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que Ele, tão amplo que eu não posso estar fora dele. Grande é o amor de Deus, O amor de Deus é maravilhoso, O amor de Deus é maravilhoso, O amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus.